conta comigo, eu estou aqui para te ajudar, para te proteger. Eu acho que nesses casos, que judiação, né? Como o fiador se dá mal no Brasil, né? Meu Deus do céu. O fiador, ele é a garantia, ninguém orienta ele que ele pode ser uma garantia limitada, né? Você pegar 99% dos fiadores, nem sabe que a garantia pode ser limitada a 5 aluguéis, 3 aluguéis, 10 aluguéis, né? O fiador, em regra, é tudo ilimitado. O coitado do fiador, da fiadora, vai me assina um contrato, a maioria está cheia de cláusulas de inversão de responsabilidade, né? Deixa de ser subsidiária, passa a ser solidária. E o calcionista também. Por isso é uma fria no Brasil ser fiador e calcionista, né, sabe? Não tem jeito. Difícil, hein? Difícil. Nessa situação, acho que tem duas orientações interessantes para a gente passar para ele. A primeira orientação, acho que é a extrajudicial. Para não deixar dinheiro em conta corrente, né? Nesse momento já. Não deixar dinheiro em conta corrente, se ele tiver um carro, se ele conseguir passar para o nome de um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, ajudaria bastante, um imóvel. Porque o fiador, no Brasil, nós não temos nem a proteção do bem de família. A lei do bem de família não protege o fiador. E pelo contrário, lá no artigo ainda está estipulado que o fiador não tem direito ao uso do bem de família. Então é muito difícil defender o fiador. Eu falo que o fiador, o que a gente pode fazer por ele? É mais uma defesa processual do que propriamente material. Material, a gente não vai conseguir achar informações para ajudar, para salvar o fiador, a fiadora. A única linha que nós temos de raciocínio é quando o fiador está sendo cobrado de uma coisa que ele já pagou. Então aí daria para usar no direito material o Instituto da Compensação, né, que o valor já está quitado, aí legal. Quando foge disso, da quitação, da confusão, da compensação, desses conceitos, aí a nossa defesa ela vai ser falha, porque ela vai ser só processual. Então nós vamos ter que checar o quê? Em primeiro lugar, se a dívida não prescreveu, não é o caso, é difícil prescrever a dívida do fiador. Agora tem um ponto importante, se o fiador não foi citado, nós vamos ter que ficar em silêncio. A hora que sair a sentença, no recurso de apelação, nós vamos fazer o quê? Pedir a nulidade da sentença no recurso de apelação. Porque o recurso de apelação, nós vamos pedir ou a reforma ou a nulidade. Como o fiador não foi citado, então daria para a gente pedir o quê? A nulidade da sentença, em virtude da falta de citação. Seria um recurso que provavelmente daria certo, o recurso de apelação, mas a gente teria que ficar quietinho até a sentença. A hora que o juiz sentenciar, a gente apresenta essa carta na manga. Antes disso, o que poderia ser feito? Um embargo à execução, só discutir impugnação de valores, não dá para discutir outra coisa, e muitas vezes o valor está certo, né, o pior de tudo, não dá para a gente fugir muito disso, e tentar uma proposta de acordo. Eu sempre falo que o fiador, o único meio que nós temos de ajudá-lo é ganhar tempo. E se for possível, ele tem que fazer acordo. Porque fiador e calcionista, nós advogados, Sara, não tem jeito, nós estamos numa situação muito complicada. Por mais que é importante essa defesa, porque se a gente não está lá para acompanhar, é pior ainda, né? Eu sempre falo que mesmo numa situação que a defesa é difícil, as teses para serem encontradas são complicadas, mas o advogado, a advogada é fundamental. Você ali, você vai ajudar, de orientar, de fazer acordo, tentar negociar uma sucumbência, mas tem que deixar avisado, viu? Avisa, Sara, avisa ele, fala, olha, fiador no Brasil é uma situação de risco. Nós não temos muitas defesas para fazer. Ah, então não vale a pena advogado? Vale muito. Tem que ter advogado, senão a situação é pior, porque você vai pagar o que você não deve, você vai ter sua conta bloqueada. Com o advogado existe um acompanhamento, você vai saber antes de acontecer. Mas eu faria isso. Primeira coisa, eu sentaria ele ou por telefone e falaria, ou via online, né? Falaria, vamos lá. Antes de entrar no mérito da defesa, não deixa dinheiro na conta corrente. Você tem carro? Tem 1, 2, passa com o nome do filho, da filha, da irmã, do irmão de confiança se você tiver. Regime de casamento, só se for separação total de bens, mas quem escolhe regime hoje em dia? É difícil, né, Sara? É difícil. Deve ser parcial de bens. Falaria também de imóvel, se possível passar o imóvel para o nome de alguém de confiança, que aí já é complicado, porque o custo já é muito maior, né? Ele vai gastar uns 4% do valor do imóvel, no mínimo, então já complicaria um pouquinho mais. Mas seria uma estratégia para blindar esse patrimônio, porque o fiador, Sara, não dá para a gente defender que a gente vai conseguir fazer muita coisa. O que a gente pode fazer por ele, e ele tem que estar ciente disso, até para ele nos respeitar, que nós vamos ou ganhar tempo, ou, se não, fazer com que ele pague parcelado através de um acordo, forçando esse acordo numa audiência de conciliação.
E é importante, às vezes, jogar na mesa, porque sai essa responsabilidade do seu ombro, sabe? Sai essa responsabilidade, você está sendo honesta, você é uma baita advogada, uma baita profissional. Eu te conheço, você é uma das melhores alunas que eu tenho, não só pelo estudiosa que você é, mas pela educação que você tem. Você tem uma educação que é sua, sabe? É algo espiritual. Você está de parabéns, Sara. Você é um ser humano incrível. Você merece tudo de bom na sua vida. Eu torço muito por você. Então, o cliente que contrata uma advogada no seu nível, ele contratou o melhor que ele podia. O melhor que ele poderia fazer é contratar uma baita de advogada. Contratou. E você tem que jogar isso na mesa, porque às vezes o cliente acha que você vai fazer milagre, né? Acha que você vai conseguir a nulidade da dívida e não vai. Eu tentaria deixar muito claro a importância do acordo nesse caso, tanto da sucumbência como do valor da dívida. Se for possível, ótimo, é o melhor caminho para não ter surpresa. Além do acordo, eu deixaria muito claro nessa reunião, nessa conversa, eu deixaria muito claro também dessa blindagem patrimonial. Porque nós vamos apresentar para ele, ó, você tem esse caminho, fazer acordo. Ah, não quero pagar, essa dívida eu não aceito, não é minha. Você não quer pagar nem a sucumbência, nem parcelar, não quer tentar acordo? Não. Não quer audiência de conciliação? Então vamos para o outro caminho, que é a blindagem patrimonial, que é onde ele vai gastar, com transferência de carro, de casa nem se fala, para tentar evitar que amanhã aconteça algo. Porque a gente tem os institutos, né, da fraude contra credores, tem, mas na teoria é lindo. Na prática, poucos advogados sabem utilizar. Então, se pegou um advogado de frente de você, que é uma baita especialista, se pegar um advogado, uma advogada que é clínica geral, Sara, não vai saber usar isso. Não vai saber pedir. Se pedir, vai pedir errado. Português, claro, não vai dar em nada, né? Porque a ação pauliana, a ação de nulidade, fraude contra credores, é um excelente instituto. Mas você tem que saber usar na prática. Se você não saber usar e pedir na hora certa, ele não reflete em nada. Então eu deixaria claro em relação a isso. E aí eu falaria o quê? Que a defesa sua que você vai fazer, você vai impugnar valores. Mas para impugnar valores, vai ter que contratar quem? Um contador. Esse contador vai cobrar 300, 500 reais, ou R$1.000, ou um economista, e ele vai fazer um laudo dizendo que os valores estão equivocados. Mas se não existir esse equívoco de valores, também não compensa, porque vai jogar R$1.000 fora. E essa informação que você tem, essa carta na manga, que é uma carta excelente, é uma carta muito boa, né? Ele não foi citado. Pode dar muito certo. No recurso de apelação, pode gerar nulidade da sentença. Gerando a nulidade da sentença, volta para o juiz de primeiro grau, ele vai ter que julgar de novo, o juiz ou a juíza. Então você ganha aí quase 6 meses a 1 ano. Já é o tempo dele respirar, conseguir transferir os bens, conseguir juntar o dinheiro, talvez fazer um acordo. Só que eu já vi também, sabe, e você sabe o quanto eu quero te proteger, eu já vi dar errado essa estratégia também. Por quê? Porque tem juiz que entende que a citação, tem que ocorrer a citação, mas em algumas situações existem exceções. Então, quer ver uma delas? Se tem porteiro, se o fiador mora num prédio, o porteiro citado está citado. E em relação ao fiador, se o inquilino tem contato com o fiador, então é filho, é filha, também existe um entendimento minoritário que ele também foi citado. Então, é uma carta na manga interessante, pode dar certo para ganhar mais tempo ainda, mas também pode dar errado, entendeu, Sara? A gente não tem uma certeza. Eu jogaria de forma muito limpa com o cliente, ainda mais você que é uma baita profissional, segurança total, você está fazendo o melhor, você é pessoa estudiosa, para amanhã ele não falar, você não fez nada, você não me ajudou em nada. Não é, o caso é ruim. Tem caso bom e caso ruim. Esse é o caso ruim, sabe? É o caso ruim de poder contribuir. Eu falo assim, ruim com a gente, advogado, e pior sem, né? Mas hoje, o que você pode fazer nessa situação do fiador é tentar acordo. Seja numa audiência de conciliação, seja no meio do processo, mandando e-mail, ligando para o advogado, em relação à sucumbência, em relação aos aluguéis em atraso, tentando diminuir o valor. Seria a melhor estratégia. Ah, não quero pagar, não vou pagar. Tá, então vamos ganhar tempo. O tempo é fazer embargos à execução, achar pelo em ovo, falar que não está certo, impugnar, mas tem que levar uma planilha, tem que ser bem feita e ganhar tempo. A hora que sair a decisão do juiz, mesmo na execução, essa decisão é sentença. Da sentença cabe recurso. Recurso de apelação, tese, nulidade por falta de citação e cerceamento de defesa. É onde você conseguiria o quê? A nulidade da sentença, muito provavelmente. Você poderia até fazer uma sustentação oral e defender isso. E aí, o que vai acontecer? Não vai resolver o problema. Porque, na verdade, o processo vai voltar para o juiz, para a juíza, e ele vai ter que julgar do zero. Com muita raiva ainda, viu? Com muita raiva. Porque ele vai falar assim, de novo esse processo para julgar. Eles não gostam, né?
A nulidade, a verdade é uma só. O processo foi mal feito. É um vício processual grave. Alguém errou, o cartório errou, o juiz errou, todo mundo errou. Então, quando os desembargadores eles declaram a nulidade, é que a sentença foi mal feita, que o processo foi mal feito, mal desenvolvido. Então, quando volta para eles, né, ele ou ela, pode ter certeza que vai ter o pezinho ali, o pezinho do lado ruim ali. Cessaria ali. O fiador, a vida dele já foi pior, né? No antigo código, ele ficava preso no contrato ad eterno. Mesmo que ocorresse uma renovação automática, hoje não. Hoje, quando o fiador procurar você, Sara, e falar assim, doutora, me ajuda, pelo amor de Deus, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, o meu amigo não está pagando aluguel, o que eu faço? A primeira orientação como advogada é falar para o fiador, manda uma notificação em AR, aviso de recebimento ou cartório. O locador vai ser citado, notificado, né, o locador e locatário, e quando voltar essa cartinha AR ou via cartório, a última que voltar começa a contar o prazo de 120 dias. Aí um fiador uma vez falou para mim assim, mas professor Júlio, mas eu vou ficar devendo 120 dias. É melhor você estancar a dívida, né? Já está devendo 3 meses, 4 meses, mais 120 dias, do que ela ficar ilimitada, né? O rombo vai ficar menor. Então a primeira dica é essa, estancar a dívida. Então é através da notificaçãozinha, do AR. Proposital, né? Proposital. Correto. Raciocínio perfeito, viu? E me fala uma coisa, sabe? Tem essa cláusula mesmo no contrato de locação de inversão de responsabilidade? Vamos olhar esse contrato juntos? Vamos lá. Você já tá craque na plataforma aí, hein? O Sara vai ter que clicar no terceiro botãozinho, no computadorzinho. Isso, agora eu tô vendo. E o fiador, pior que ele fica numa situação, porque ou ele faz acordo para cessar todas as execuções, ou a execução, ou ele não tem muito o que fazer. Aí a segunda estratégia é criar uma blindagem patrimonial mais rápida possível, que também, se o advogado do outro lado souber utilizar os institutos da fraude contra credores, ele vai se complicar, né? Olha a cláusula aí, ó. Como fiadores principais, pagadores e devedores solidários, e como locatário, coobrigados até a desocupação do imóvel, mesmo esgotado o prazo contratual. Isso entrega nas condições estabelecidas desse instrumento e prescrições legais, obrigando-se por si e seus herdeiros a bem fielmente cumprir o avançado, mesmo que não venham a serem avisados ou citados, olha só, para ação de despejo, execução qualquer. Na verdade, tem um entendimento do tribunal que não seria, mas na sua impugnação, porque você vai fazer o embargos, né? O embargos à execução. Então o que eu faria? Eu criaria uma preliminar e nessa preliminar eu pediria a nulidade dessa cláusula, dizendo que ela é abusiva. Nós sabemos que o tribunal entende que não, mas acho que é interessante pedir, porque algumas turmas aí pensam que sim, né, que seria uma cláusula abusiva. Agora que eu queria olhar com você, com muito carinho, sabe? Eu queria ver a garantia, porque tem muito corretor, corretora, dono de imobiliária, advogado, advogada, que não sabe fazer contrato de locação. Faz tudo. E ele ou ela faz besteira. E a primeira besteira que tomara que a gente acha aí, dá garantia. O fiador dá o imóvel situado na rua Araújo Gondim 222 como garantia. Excelente. Não tem? Porque o fiador é garantia pessoal.
Se tivesse isso, era garantia real, ou seja, duplicidade de garantia. Daria pra gente pedir o quê? A nulidade da garantia e tentar tirar o fiador em cima dessa nulidade, entendeu? Sara é fera, lá, Sara é... E Sara, tá cheio de contrato assim, hein? Tá, porque o corretor, a imobiliária, advogado não sabe fazer contrato, advogado vai lá e põe lá. Dá garantia, o fiador dá o imóvel na rua tal como garantia. Você estragou a garantia, porque é dupla garantia. E a lei proíbe além do inquilinato, né? Aí exclui tudo, Sara. Nós conseguimos aqui ajudar o fiador, Sara, por quê? Tinha uma cláusula exatamente assim. O fiador dá em garantia o imóvel na rua tal, no bairro tal, matrícula tal. Nós pedimos, com base na lei 8.245, a nulidade da garantia. Por quê? Porque tinha dupla garantia. E pedimos a nulidade do contrato. O juiz deu, Sara. Livramos o fiador. Agora, nesse caso, não tem. Que judiação, Sara. Então, você vai ter que fazer o quê, Sara? O seu embargo à execução é impugnar o valor, tentar achar pelo em ovo ali, mesmo que não tenha, e criar em preliminar a nulidade daquela cláusula lá em cima, onde informa que ele não precisa ser citado, né? Aí bate no princípio do devido processo legal. Vai lá no princípio constitucional, também do Código de Processo Civil, devido processo legal, que tem que ter citação. Todo mundo tem que ter o direito da defesa, né? Aí você pode usar o princípio do contraditório, né, para defesa. Dá para encher bastante linguiça nesse sentido, sabe? Queira ou não queira, você já ganha duas, 3 folhas e consegue também já preparar a matéria para recurso. Mesmo raciocínio, sabe? Não rescindiu. Poderia. Agora, Sara, eu queria te perguntar algo importante também. É terrível, né? Nada é automático. Esse contrato, o inquilino ainda está lá, Sara? Não, tá. Ah, tá. Porque... Até esse caso. Mas a dica que eu te dou, Sara, para próximos eventos, próximos clientes, quando o cliente te procurar, eu falo, olha, eu estou sendo cobrado, só que o inquilino comercial residencial ainda está na casa, na propriedade. O que você faz, Sara? Faz 2 notificações e manda via R, porque aí você consegue estancar a dívida. Porque o inquilino ainda tem a posse, então o aluguel está sendo cobrado, o inquilino ou a inquilina. Então você já consegue ajudar de forma preventiva a estancar a dívida. Que não é o caso, porque agora já foi também. Ô, lasqueira, viu? Caramba! A gente quer ajudar ele, mas tá difícil, né, de ajudar.